O Justiça e Você está no ar. Na edição de hoje vamos falar sobre adoção. No Rio Grande do Norte, a segunda semana estadual da adoção mobilizou autoridades sobre o assunto. A programação inédita e diferenciada trouxe o primeiro encontro de juízes, promotores de justiça, advogados e defensores públicos da infância e juventude. E no encerramento, ocorrido na região oeste do estado, os debates incluíram o processo e os aspectos morais e jurídicos que cercam a convivência familiar. Na entrevista, vamos falar sobre as ações permanentes da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude voltadas para a adoção de crianças negras e com mais idade, que formam um perfil menos solicitado por quem quer adotar. O convidado é o coordenador da Infância e Juventude, o juiz José Dantas de Paiva. Continue conosco, o Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, fique com o resumo das últimas notícias do Judiciário norte-riograndense. Até já! O coordenador da Comissão Permanente de Gestão Ambiental da Regional Seridó, o juiz Marcos Vinícius, participou da programação da Semana do Meio Ambiente em uma escola do município de Nisa e Floresta. O magistrado ressaltou a importância do cuidado com o meio ambiente e principalmente com a água. Um grande prazer estar presente em uma cidade como essa, falar para crianças, porque de fato o meio ambiente natural ele só terá salvação se nós conseguirmos conscientizar essas crianças de que os dias podem ser melhores se o meio ambiente for respeitado e de fato preservar o grande bem da humanidade, que é a água. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte anunciou que irá investir 110 milhões de reais em obras para a construção da sede própria do TJRN e de mais 10 fóruns no interior do estado. A estimativa é de que os empreendimentos gerem cerca de 700 empregos diretos ao longo das obras. Nós estamos anunciando aí vultosos investimentos, cerca de 110 milhões de reais, em construção de 11 fóruns, inclusive da nova sede do Tribunal de Justiça, o que gerará em torno de 300 a 400 postos de trabalho novos no estado, fazendo circular dinheiro, aquecendo a economia, propiciando emprego, enfim, é tudo aquilo que o gestor público se compraz em comunicar à sociedade norte-riograndense. A programação da segunda semana estadual da adoção no Rio Grande do Norte contou este ano com a programação inédita, o primeiro encontro de juízes, promotores de justiça, advogados e defensores públicos da infância e juventude. O evento reuniu profissionais da área jurídica para um debate sobre o direito à convivência familiar. Como reflexo da atenção dada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte às questões envolvendo infância e juventude, a Corregedoria Geral de Justiça do RN conseguiu dialogar e debater com diversas autoridades a delicada situação da adoção no estado. É preciso flexibilizar a lista, é preciso encontrar a melhor forma de proteger o adotado e, sobretudo, dar satisfação e regularizar a situação de adoção. É um aspecto importantíssimo para a magistratura se deitar a respeito e que nós gostaríamos de chamar a atenção dos magistrados para esse aspecto. Uma das convidadas do evento foi a Corregedora-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, a desembargadora Maria Erotides. Ela falou sobre a importância da diminuição no tempo do processo de adoção. Em primeiro lugar, a gente procurou transmitir aos colegas magistrados, aos defensores públicos, aos promotores de justiça, aos conselheiros tutelares, às equipes técnicas, a nossa angústia com a demora no tempo de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Trouxemos quais foram as
as medidas que nós em Mato Grosso tomamos para reduzir esse tempo e para diminuir o número de crianças em acolhimento institucional. Trouxemos o nosso modelo de apadrinhamento, um programa que é estendido às comarcas do interior. Trouxemos a possibilidade da concessão de tutela de urgência no início da convivência dos adotantes com os adotados e também a nossa experiência com a família acolhedora. Representantes de instituições e profissionais de diversas áreas tiveram a oportunidade de interagir com os palestrantes no debate de cada tema. A adoção é um tema importante, né? Precisamos realmente estar sempre nos debruçando sobre ele. Todos os operadores do direito, todos os que integram o sistema de justiça, devemos refletir sobre o que precisamos fazer melhor e mais, né, para que crianças e adolescentes alcancem a efetividade do seu direito à convivência familiar e comunitária. Quanto mais se puder ampliar esse debate, essa discussão, levar para a sociedade a importância das famílias participarem, da sociedade entender como um problema realmente social do Brasil. E a iniciativa do Tribunal, colocando em discussão o tema junto a advogados, promotores, defensores de justiça, defensores públicos, né? Nós precisamos fazer com que esses que são atores do processo de formação do Poder Judiciário e fortalecimento, eles consigam alcançar medidas mais rápidas, que consigam agilizar o processo de adoção, porque esse é um dos entraves muito grandes para a consolidação da adoção. Titular da comarca de Currais Novos, o juiz Marcos Vinícius foi um dos magistrados presentes ao evento. Ele explica que pretende levar a experiência adquirida para a realidade local da comarca. O que falta na área da infância e juventude, em regra, é o sistema ele trabalhar junto. Geralmente os eventos eles são realizados pelas próprias instituições, o que termina sendo muito prejudicial para a prática na vida da infância e juventude. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, atualmente no Rio Grande do Norte existe 40 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. E o número de pretendentes chega a ser até 6 vezes maior do que esse número. E mesmo assim, boa parte dessas crianças continua esperando por uma família. Isso porque os cadastrados na lista para adotar geralmente preferem recém-nascidos ou de até 3 anos, do sexo feminino, brancas e saudáveis. A temática tem empolgado muito, o Tribunal de Justiça está de parabéns. Os nossos parceiros se somaram nesse evento, de sorte que nós estamos felizes com a participação boa parte dos juízes da infância e juventude. E estamos aqui também tratando de metas e como fazer para dar prosseguimento nessa questão de adoção, retirando do anonimato ou concedendo família a quem não tem. O Conselho Nacional de Justiça tornou mais rígidas as regras que combatem o nepotismo no Poder Judiciário. A resolução do CNJ, que trata sobre o tema, passou a reconhecer a prática do nepotismo na contratação, independentemente da modalidade de licitação, e empresas que tenham como sócios parentes até 3º grau de juízes e servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados à área de licitação dos tribunais. Antes, a proibição valia somente para os casos de dispensa ou falta de exigibilidade de licitação. O texto completo com a nova redação da resolução do CNJ você encontra no endereço eletrônico que está aí na sua tela. Casamento não compatível. Casamento não compatível é uma das maneiras de assegurar ao cidadão o direito à união com as garantias previstas pelas leis brasileiras. Não compatível vem do latim. Num compativo refere-se ao ato de designar solenemente. O casamento não compatível pode ser realizado quando um dos envolvidos estiver em eminente risco de morte e não houver tempo para a celebração do matrimônio, segundo rege o Código Civil de 2012. Para que haja o reconhecimento desta forma de união, é necessário comprovar a urgência do caso e ter 6 testemunhas que não tenham parentesco nem em linha reta nem colateral com um dos noivos. As testemunhas devem acompanhar a celebração e depois terão 10 dias para validar a união. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, seguimos falando sobre adoção, o encerramento da 2ª semana estadual e as ações permanentes
que esclarecem e incentivam as chamadas adoções necessárias. Aproveite a pausa para acessar a página do Tribunal de Justiça Potiguar no Instagram e conferir nossas melhores imagens e as mensagens compartilhadas pelo Judiciário Potiguar. Siga o TJRN no Instagram. O Justiça e Você volta já. A segunda semana estadual da adoção encerrou as atividades em Mossoró, na região oeste do estado. A programação incluiu palestras sobre processo de adoção e sobre os aspectos morais e jurídicos da convivência familiar. Ao levar o encerramento da segunda semana estadual da adoção para Mossoró, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça Potiguar teve por objetivo descentralizar as ações de melhoria no processo de adoção no Rio Grande do Norte. É trazer também para cá essas ações com esse objetivo e, ao mesmo tempo, organizar, articular a rede que nem sempre está bem articulada nas cidades das regiões do interior. Uma das palestrantes do evento foi a juíza da Vara da Infância de Mossoró, Ana Isabel de Moura. Ela explicou cada fase do processo da adoção e comentou sobre a realidade atual da comarca onde ela atua. Os pretendentes muitas vezes pretendem exatamente uma criançazinha pequena de 0 a 2 anos, muitas vezes menina, de cor branca. E na realidade isso a gente não verifica nos abrigos, as unidades de acolhimento. Na maioria estão realmente adolescentes, portadores de alguma necessidade especial ou grupos de irmãos. E eles acabam ficando por muito tempo acolhidos, esperando uma família que realmente não chega. Olegário Gurgel, promotor de justiça, expôs o tema direito fundamental à convivência familiar e comunitária. O desejo de amar, a espontaneidade de amar, ela está em volta das relações familiares. E o direito da criança a este amor é um grande desafio para ser traduzido em instâncias jurídicas. Dora Torres, instrutora do Programa de Atendimento Familiar da cidade de Apodi, região oeste do Rio Grande do Norte, foi uma das participantes do evento e considerou proveitosa a experiência. Um evento muito importante para a gente que trabalhamos com esse público, certo? Porque, que queira que não, a gente é um pré-passo para o acolhimento familiar, certo? A gente começou com a reintegração da família, certo? A questão dos vínculos, a gente cativa os vínculos familiares, restaura os vínculos com as famílias de origem, para que não venha ter realmente um acolhimento familiar. Mas se caso houver necessidade, poderá ser implantado o acolhimento familiar em Apodi. Isso é uma proposta do Ministério Público, né, para as cidades que aderiram ao programa. O relatório de adoções no Rio Grande do Norte mostra que, entre janeiro e abril de 2016, 54 crianças e adolescentes foram adotadas. No mesmo período, foram realizadas 19 audiências e 31 atendimentos a crianças e adolescentes pela Coordenadoria Estadual de Infância e da Juventude do Judiciário Potiguar. E as ações voltadas para estimular o aumento do número de adoções no Rio Grande do Norte são assunto agora. Eu recebo o coordenador estadual da Infância e Juventude, o juiz José Dantas de Paiva. Doutor José Dantas, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Como está esse trabalho das ações permanentes para estimular as adoções no estado? Bom, as ações permanentes são frutos de um resultado de outras ações que já ocorreram de tempos passados, e nós percebemos que as ações, quando são bem feitas e de uma forma mais consistente, os frutos aparecem, né? E que frutos são esses? Mais pretendentes, cadastrados, interessados, a própria sociedade se envolvendo com isso, a sociedade civil organizada como ONGs que trabalham na área. Então nós decidimos pensar em ações permanentes nessa área específica da adoção. E tem como política institucional, a coordenadoria tem como política institucional, manter essas ações de forma permanente, periódica, não só uma vez por ano, mas também estimular outras ações nesse intervalo de uma ação da Semana da Adoção,
até outra ação no mês de maio, por exemplo, porque o mês de maio é o mês que chama mais atenção para essas ações. Então, nós podemos sim, de forma permanentemente, trazer outros eventos nesses intervalos para não perder de vista e manter sempre a sociedade voltada para esse tema, que seja de fato um fato visível, que seja uma ação visível que traga resultados, e já está trazendo. Durante o programa nós mostramos os debates que aconteceram durante a semana sobre as chamadas adoções necessárias de crianças de pele negra, de crianças com mais idade. Isso ainda é um tabu? Ainda. É tanto que nesta segunda semana da adoção, que terminou agora, o tema praticamente foi voltado para as adoções necessárias, né? Para que as pessoas pudessem perceber que dentro, por exemplo, de uma instituição, não só tem crianças recém-nascidas, mas tem crianças aptas à adoção que têm mais de 7 anos, crianças que fazem parte de um grupo de irmãos, crianças de cor negra, ou que se pode promover uma adoção interracial, crianças portadoras de algum tipo de deficiência, porque estas sim também sofrem por exclusão dos pretendentes. Então, nós percebemos que se houver uma ação voltada para essa área, vai ter resultados. E nós vamos insistir nisso porque nós percebemos, não só nesse período da ação da semana, mas nós percebemos que mesmo com todas as ações, mesmo com todo o trabalho de conscientização, com o envolvimento da sociedade, ainda persiste na cultura social e dos pretendentes que essas adoções poderão não dar certo. E nós temos a obrigação, o dever, de mostrar com relatos positivos que elas são possíveis e que são tão importantes quanto uma adoção de uma criança recém-nascida, por exemplo. Mas ainda é uma questão cultural que nós temos que trabalhar o tempo todo. Falando em questões culturais, como está a adoção por casais homoafetivos aqui no estado? Com a abertura dos tribunais que avançaram nessa área, porque havia um tabu muito forte, uma resistência e um conservadorismo, inclusive do próprio judiciário, em não admitir a adoção por casais homoafetivos. Houve resistências e essas resistências estão sendo aos poucos superadas dentro dos tribunais e pela própria sociedade. E também dentre os juízes. Nós sabemos que há juízes conservadores, até por várias questões, conservadores por uma questão religiosa, cultural, que ainda não aceitam. Então o trabalho não é só externo com a sociedade, mas é acima de tudo dentro do próprio judiciário. Então os tribunais superiores, tanto o STJ quanto o Supremo, eles avançaram e admitiram a adoção por pessoas homoafetivas, quer sejam casadas ou não. Mas a verdade é que nós avançamos nessa área e hoje se discute abertamente a adoção por pessoas homoafetivas. E nós já temos várias experiências, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro, e aos poucos essa resistência está sendo quebrada. E alguém sempre me questiona, mas você é a favor ou contra? Eu sempre coloco isso, inclusive nas palestras, nas entrevistas, dizendo que eu já fui mais conservador. Mas quando você começa a conviver com essas crianças que estão institucionalizadas, e aí você começa a pensar no direito delas, de ter uma família, e de repente aparece uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa homoafetiva, né, que viva nessa união homoafetiva, e possa dar para essa criança uma família, você não pode pensar duas vezes. Né? São direitos que devem ser respeitados. E há relatos de experiências positivas. Lógico, no início eu acompanhei alguns casos que não deram certo, mas a experiência tem mostrado que ela é tão nobre quanto uma adoção por qualquer pessoa. Como também há casos que não dá certo com casais heterossexuais. Pois é, nós não podemos deixar uma criança aguardando uma família, tendo pessoas aptas à adoção. Doutor José Dantas, muito obrigada por ter vindo mais uma vez ao programa. O programa está sempre à sua disposição. Nós agradecemos. E o Justiça e Você volta na próxima semana, mas a gente continua ligado. Os canais, você já sabe, são o site do Poder Judiciário e as redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no WhatsApp. Acompanhe também nossas transmissões ao vivo pelo Periscope durante a semana. Obrigada pela preferência e até o programa que vem.